Fala nerds da mente! Hoje o diagnóstico é ficção. Se você já teve uma discussão que começou pequena e terminou grande demais, se inscreve no canal, porque hoje a gente vai falar de um comportamento muito comum e muito difícil de lidar. Algumas pessoas não querem descobrir a verdade, elas precisam estar certas. Pensa numa situação simples: alguém fala algo incorreto, um detalhe pequeno, datas, informação, interpretação. Você corrige. E em vez da pessoa ajustar, ela aumenta. Ela muda o argumento, muda o critério, muda o assunto. De repente, a conversa não é mais sobre o fato, é sobre quem vence. Isso acontece porque, para certas pessoas, estar errado não é uma informação nova. É uma ameaça psicológica. A gente costuma imaginar que opiniões são só ideias. Mas muitas vezes opiniões viram identidade. Quando alguém constrói a própria imagem em torno de ser inteligente, racional ou moralmente superior, errar não é só atualizar conhecimento, é perder valor. E a mente luta contra isso. Você vê isso claramente em histórias. O Thanos não reconsidera seu plano depois das consequências, porque admitir erro destruiria a própria justificativa. O Darth Sidious não aceita oposição. Oposição para ele é apenas atraso da vitória. O Homelander não tolera questionamento. Questionamento vira ameaça pessoal. E o Dr. House frequentemente prefere provar que está certo do que colaborar em coisas simples. Eles não estão defendendo ideias, estão defendendo a própria estrutura psicológica. Aqui entra um mecanismo importante. Quando realidade e autoimagem entram em conflito, o cérebro precisa escolher qual preservar. E quase sempre ele preserva a autoimagem. Isso se chama redução de dissonância. Mas na prática significa algo simples. A mente reorganiza os fatos para manter coerência interna. Por isso, algumas pessoas não mudam de ideia mesmo diante de evidências fortes. Não é teimosia consciente, é autoproteção. Observe como a conversa muda de formato. Primeiro, troca de informações. Depois, defesa de posição. Por fim, ataque pessoal, porque a discussão deixou de ser cognitiva e virou emocional. Quando a identidade entra na equação, não existe mais debate, existe confronto. Outro ponto importante: quanto mais alguém defendeu uma ideia publicamente, mais difícil abandoná-la. Porque agora não é só mudar de opinião, é admitir perante os outros que a versão anterior de si estava errada, e isso ativa vergonha. Vergonha é uma emoção silenciosa, mas extremamente poderosa. Ela não dói como tristeza, nem explode como raiva. Ela ameaça pertencimento e valor pessoal. Por isso, muitas pessoas reagem com irritação imediata ao serem corrigidas. Não é sobre o conteúdo, é sobre exposição. Na ficção isso gera personagens intensos. Na vida real gera conversas impossíveis. Você pode trazer dados, lógica, calma. Se a pessoa sentir que perder significa se diminuir, ela vai lutar até o fim. Porque o objetivo não é descobrir a verdade, é manter a autoimagem. Agora vem a parte curiosa. Todo o cérebro faz isso em algum grau. Quando você escolhe primeiro e depois procura argumentos. Quando você sente incômodo automático ao ouvir uma crítica. Quando você demora mais para aceitar um erro público do que um erro privado. Não é apenas opinião, é um mecanismo básico de autopreservação mental. Algumas pessoas só dependem mais dele. Quanto mais alguém baseia autoestima em estar certo, menos flexível fica o pensamento. E menos flexível o pensamento, mais conflituosas ficam as relações. Por isso certas discussões nunca terminam. Não porque faltam provas, mas porque aceitar a prova custaria caro demais internamente. A verdade não é o suficiente quando o problema é identidade. Se você começa a observar isso, muda a forma de interpretar conflitos. Às vezes a pessoa não quer convencer você, ela só não pode admitir aquilo para si mesma. Isso não torna o comportamento fácil,
mas torna compreensível. E compreender muda a estratégia. Discussões baseadas em lógica não funcionam quando o que está sendo protegido é o ego. Se esse tipo de análise te faz enxergar melhor essas situações, deixa o like, comenta qual personagem representa melhor isso para você e se inscreve para os próximos diagnósticos. E lembre-se, a mente humana escreve melhores roteiros que Hollywood.